município de Curitiba o código do município, mas a gente tem o código do estado. Então, a gente usa os dois. Porque, na verdade, se você pegar o estado, que é bem mais grosso que o município, nada mais é do que ele está muito mais esmiuçado, todas as situações. E aí, os códigos municipais, normalmente, eles fazem um pouco mais simplificados, porque tem muitas ações que são do Estado. Então, por isso que não adianta eu colocar aqui uma ação que é específica do Estado. Você vai falar em algumas questões voltadas lá para alguns diagnósticos, exames de clínicas e diagnósticos, tem muitas lá, que in vitro e tal, que você vai ter o Estado olhando junto com o município, mas então a responsabilidade acaba sendo do Estado em várias ações, e por isso que ele é mais grosso que o nosso do município. Tá, mas não interfere, porque se você olhar o Estado e olhar o município, você vai ver que as mesmas coisas que são cobradas no Estado não pode ser diferente do município. Não pode. Isso aí é uma regra. Eu não posso, cada município, ter uma lei. Né? Então, isso é uma... Quem faz todo esse olhar é a Anvisa. Então, é ela que faz toda a regulamentação das leis. E ela que traz as leis para a gente. E daí a gente tem esse olhar. Tá? Então, olhar todos nós aqui, somos do Paraná, mas se tiver alguém que é de outro estado, de outro... Ah, tem alguém? De onde que você é? Nossa, ela é daqui do lado. Deve estar gostando do nosso friozinho, do nosso frio, calor, né? Mas Então, o que acontece? Lá no Pernambuco é a mesma situação. Ela vai ter o código dela, ou do município ou do estado, que não vai ser diferente do Código Nacional. Por que não vai ser diferente? Porque ele é nacional. É ele que vai determinar todas as diretrizes. Quem é que manda os start? E daí a gente vai correndo fazer o que é a Anvisa. Quem é a Anvisa? É o nosso órgão máximo. E é ele que vai determinar se vai ser mudado ou não o Código de Saúde. Não é o Estado e não é o município. Tá? Sanitária municipal são os órgãos da Anvisa. Exatamente. Porque antigamente não existia a vigilância municipal. Não. Existia só a estadual. Aí, de repente, quer dizer, a estadual é comandada por quem? Pela Anvisa Federal. Aí, o que aconteceu? Começaram, né, tentaram incrementar o município, aí sobrou tudo para lá, mas o salário... O que acontece é assim, os municípios foram... O que eu acho que, por um lado, é uma situação, não sei como é que é no teu município, mas assim, eu estou vendo assim, o que é bom para o município e o que não é bom para o município? População. Se eu tenho um SUS regionalizado, onde você trabalha por região, onde você trabalha por determinadas situações, onde você tem o teu olhar para o teu município, então ele é regionalizado, ele é hierarquizado, ele tem o olhar da integralidade do cuidado, aí a gente entende que a gente precisava mesmo desta mudança, que não faz muito tempo em que houve essa mudança. Né? Então, a gente teve muitos e muitos anos, foi depois da lei orgânica, e que a gente começou a pensar na vigilância municipal. Ela realmente ela era toda estadual. Mas daí é o Estado olhando para o Estado todo. E agora a gente tem o município olhando para o seu município. Quem que mais, eu não sei, vamos supor que lá no teu município tenha muita madeireira. Quem que vai saber disso? O Estado vai saber? Não vai, mas você sabe. Que você tem que ir lá trabalhar. Nem sei, não estou... Né? Mas é um exemplo que você, puxa, eu tenho que trabalhar as questões das madeireiras por conta da saúde do trabalhador. Aí você entende aquela necessidade. Ah, não, eu tenho lá uma fábrica de cosméticos muito grande lá no Pernambuco, e ali, no meu município, aquela fábrica ela é um problema. Então, eu sei porque eu sou do município lá do Pernambuco. Que município que você é? Ah, tudo bom. Então, o que acontece assim, a gente tem que ter esse olhar, porque é isso que vai fazer a diferença na nossa saúde lá no final. Quando se regionalizou, quando a gente acabou porque você tinha tudo genérico, era tudo, ou o Estado via para todo mundo, ou o próprio governo federal, ele determinava, façam isso ou façam aquilo. Só que a realidade de Curitiba é diferente do Pernambuco, com certeza. Nas questões de saúde, nas questões das doenças que são endêmicas, das doenças que são mais características, e isso é que vai fazer a diferença se eu tenho um SUS
municipalizado, vamos colocar assim dizendo, né? E aí nós temos, então, daí na década de 70, né, no finalzinho da década de 70, foi criada a secretaria que eles chamaram de Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Nacional. Não tem estadual e não tem municipal. Então, aqui ainda era a nível nacional. Lógico que os estados acabam incorporando as suas ações, mas a responsabilidade ainda era do estado. Então, quando a gente tem um município que ele é gestão plena, ele tem que dar conta de todas as suas situações com relação à saúde. Curitiba é um município de gestão plena. Provavelmente, alguns municípios que a gente vai ver ainda são gestão que a gente chama parcial, que ele tem um pouco, precisa da ajuda do Estado para se manter, mas lá na década de 70 todo mundo precisava do governo federal para tudo. Ele que determinava, ele que direcionava as ações. Aí, em 88, eu não estou falando da 8ª conferência, tudo isso a gente sabe que foram ações que foram importantes para que a gente chegasse à nossa saúde, o que nós temos hoje na saúde. Mas em 88, que foi quem bateu o martelo, foi com a nossa Constituição Federal, que houve a criação do SUS. Então, o SUS foi criado, então aquele artigo que todo mundo fala, e realmente é verdade, que a saúde é um direito nosso, mas é o dever de quem? Do Estado. E é dever do Estado. Tanto é dever do Estado, colocou-se numa legislação própria, que é a nossa Constituição, que quando a gente tem algumas situações de saúde, o Estado tem que dar conta. Como ele vai fazer, de que forma ele vai fazer, se ele vai comprar um serviço, se ele vai emprestar um serviço do vizinho, mas ele tem que dar conta daquela demanda. E por isso que a gente tem as ações de intersetorialidade, é muito grande no Brasil inteiro, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, nós temos algumas referências, a gente tem lá, não tem nada a ver com a vigilância, mas acaba tendo também, porque se eu tenho um hospital aqui, que é referência para o Brasil, e eu não cuido bem da vigilância sanitária desse hospital, o que vai acontecer quando vier alguém do Brasil para cá? Pode ter uma infecção hospitalar, etc. Então, a CCH é super importante dentro dos hospitais. E quando a gente faz convênio, é um tipo de um convênio, que a gente tem a questão da regulação da saúde. Então, por exemplo, Curitiba, ele oferta vaga, eu sei porque eu trabalhei alguns anos na auditoria, e a gente recebia pacientes do Brasil inteiro num hospital que nós temos aqui, que é um hospital de pediatria, que trabalhava toda a parte de cardiologia. Então, ele vem lá do Pernambuco, ele vem de Amazonas, da onde precisar, desde que tenha vaga, ele vem. Então, a gente também tem essa situação bem importante, que nós temos que também ter esses olhares. Não é só olhar o local, mas é o que acontece com esse local.